E aí, galera que assiste outro canal, professor Eliana Emerson na área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô chegando para aquela super aula de matemática, quarta-feira. Para mim é o melhor dia da semana. Gravar essa aula para vocês é sensacional, tá? Eu sei que a matéria desse PET está difícil, a matéria de frações, uma matéria cheia de cálculos, cheia de pensamentos elaborados, mas eu tenho certeza que vocês estão dando conta. Olha só. Recebi muitos pets, tá? Dessa vez a galera tá mais empenhada em enviar, tô gostando muito disso. Parabéns àqueles que estão procurando no Telegram para enviar. Perfeito, cara, tá indo muito bem. Se você não consegue mandar lá no formulário, né, lá no link, manda pro meu Telegram. O importante é você fazer e mandar, beleza? Olha só, vamos começar. Hoje eu vou tentar aqui um modelo um pouquinho diferente. Eu vou te levar lá no PET, vamos ver a questão e eu vou te mostrar qual é o conhecimento necessário para resolver a questão. Aí eu te explico a matéria e a gente resolve juntos, perfeito? Então, ó, vamos lá para o PET, já aqui na semana 3. Nós estamos estudando essa parte temática, são números, né? E nós estamos falando sobre frações. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre números decimais, o valor de uma fração. Então, observe o desenho. Está vendo esse desenho bonitão? Esse retângulo colorido com partes cinzas? Então, o número decimal que corresponde à fração... Observe que aqui já apareceu uma palavrinha que a gente precisa aprender, tá vendo? Olha, número decimal, que corresponde à fração que representa o quanto a parte sombreada representada na figura. Então, nossa, eu falei representa várias vezes, né? Então, eu vou primeiro escrever a fração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 partes e tem 6 partes coloridas. Vamos lá na lousa para a gente entender o que está acontecendo. Deixa eu apagar essa conta gigante aqui para a gente poder começar. Em primeiro lugar, você já aprendeu nas aulas passadas que a gente pode ter um todo dividido em partes e essas partes eu posso escolher algumas. Por exemplo, qual é a fração representada pela parte verde? 2 quartos. Correto? 2 quartos? Olha aí. Essa fração tem um valor decimal. Como que eu vou saber isso, professor? A gente tem que fazer uma divisão. Eu vou pegar o numerador e vou dividir pelo denominador. A gente vai fazer 2 dividido por 4. Perfeito? Então, para a gente entender o que é um número decimal e o que essa fração representa, eu tenho que saber fazer divisão. E como que eu faço essa divisão? Em primeiro lugar, a gente já sabe que o 2 não pode ser dividido por 4. De cara eu já sei isso, né? Se eu tenho R$2 e quero distribuir para 4 pessoas, somente se eu transformar isso em centavos. Como que eu faço isso aqui no caderno, aqui na lousa? A gente acrescenta um zero e põe um 0, aqui. Todas as vezes que não dá para dividir, a gente acrescenta um zero aqui em cima, tá vendo? E acrescenta esse zero com a vírgula aqui embaixo. Sempre assim, beleza? Tá vendo a vírgula bonitinha? Deixa ela aí. Agora sim eu posso fazer a divisão. 20 dividido para 4 dá 5. E o resultado aqui não sobra nada. Eu já terminei. Deixa eu apagar isso aqui, olha. Que eu vou colocar aqui na frente o meu resultado. 0,5. Olha aí. Essa fração é representada por um número decimal. O número decimal, de uma maneira assim muito arcaica, é um número que possui vírgula, tá? É um número que pode ser representado através de uma fração. Toda fração é um número decimal. Toda fração vai ter um resultado com vírgula. E como que a gente descobre isso? Fazendo uma divisão. É só isso. Você já aprendeu uma boa parte da questão. Eu vou te dar alguns exemplos e eu vou te dizer o seguinte. Pega aí na sua casa uma calculadora, se você tiver. Pode ser qualquer calculadora, não precisa ser dessa não, tá? Essa aqui é uma calculadora científica, vocês vão utilizar lá no ensino médio, tá? Custa em torno de R$25 essa calculadora. Olha só, ou você pode abrir a calculadora do celular. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó, calculadora do celular, tá vendo? Ó? Pode abrir aí que você vai conseguir resolver também. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer para funcionar? Olha as frações. 1/3, 2/5, 7/20. Essas três frações, elas podem ser representadas por um número decimal. Sabe como que a gente faz isso? Fazendo a divisão. 1 dividido por 3.
eu não vou usar a calculadora, tá? Você pode usar a calculadora para fazer, mas eu quero que você aprenda a fazer assim, na mão. É importante que você saiba desenvolver o cálculo. 1 dividido para 3, dá para dividir? Não dá, 1 é menor. Então, a gente acrescenta o 0 e 0, aqui. 10 dividido para 3. Coloca o número 3. 3 vezes 3 dá 9. Faz essa continha de menos, sobra 1. Começou de novo, olha. 1 dividido para 3 não dá. Você põe o 0. Não precisa pôr outra vírgula, tá? O número não pode ter duas vírgulas. 10 por 3 dá 3, sobra 1. Põe o 0, dá 3, sobra 1. Põe o 0, dá 3, sobra 1. Põe o 0, dá 3, sobra 1. Põe o 0. Gente, tá vendo que eu vou ficar aqui infinitamente? Eu vou pôr aqui, ó, reticências, beleza? Quem está fazendo na calculadora vai aparecer o resultado 0,33333. Quem estiver fazendo no celular vai aparecer o número assim, ó, 33333 e o último é 4, tá? Os dois números são iguais. Sabe o que ele está te dizendo? Esse último número ele aumentou 1 para te dizer, olha, para aqui. Aqui ele vai continuar 3. Eu não tenho como representar. Como o celular não consegue representar, ele aumenta para 4, tá? O que você tem que responder e o que eu quero que você faça? Nós vamos pegar os 3 primeiros somente, beleza? Só os 3 primeiros. Então, você pode responder da seguinte maneira. Pode apagar a conta, eu já fiz. Você deixa ela salva aí no seu rascunho, tá? Não apaga do caderno, não. 0,333, beleza? Pegue os 3 primeiros, não precisa copiar muita coisa. Questão número 2, letra B. Deixa eu colocar as letras aqui para você saber o que eu estou falando. Letra B. 2/5, 2 dividido para 5. Vamos fazer a divisão? 2 por 5 não dá, põe o 0, 0, 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, não sobra nada, terminamos. Olha o resultado, 0,4. Terminamos. Na calculadora e no celular dá o mesmo resultado. Agora a letra C, 7 dividido para 20. 7 para 20 dá para fazer? Não dá. 0 aqui, 0, aqui. 70 dividido para 20, dá para fazer? Dá sim, dá 3. 3 vezes 20 dá 60, sobra 10. 10 não dá para dividir por 20, pode acrescentar o 0. 100 dividido para 20 dá 5, não sobra nada, e o resultado é 0,35. Então aqui, olha, as minhas 3 frações estão representadas em forma de um número decimal, beleza? Agora você já sabe o que é um número decimal. Esse número decimal, a gente conhece ele como os centavos, beleza? Como se você estivesse trabalhando com dinheiro. Eu vou te ensinar a ler esses números agora. Como que a gente lê um número decimal? Um número decimal, ele é composto por uma parte que é inteira. Olha aí, a gente já estudou isso, hein? Esse número que está aqui, ó, é a parte inteira. E essa parte aqui, ó, esse 3 e esse 5, é a parte decimal. Então, eu leio esse número 2 inteiros e 35 centésimos. Sabe por que centésimos? Porque tem 2 números. Quando a gente está falando de número decimal, se depois da vírgula tiver um número, são décimos. Se depois da vírgula tiver 2 números, são centésimos. Se depois da vírgula tiver 3 números, são milésimos. Ok? Um número décimos, 2 números centésimos, 3 números milésimos. Vou te mostrar por quê. Imagina, deixa eu ver se eu tenho um papel de rascunho aqui. Não tenho. Mas imagina que eu pegue essa folha de papel aqui, olha, e rasgue essa folha de papel em 10 partes. Vão ficar 10 partes mais ou menos desse tamanho, correto? Olha, 10 partes, 3, até um pouquinho maior, vai ficar um pouco maior. Se eu dividir em 10 partes grandes. Se eu dividir em 100 pedaços, cara, vão ficar 100 pedacinhos pequenininhos para conseguir cortar uma folha de papel em 100 pedacinhos. Tá? Imagina só, cortando essa imagem da casa aqui, ó, desse celeiro em 100 pedaços. Agora imagine eu pegar uma tesoura e cortar em 1000 pedacinhos. O pedacinho não vai ficar pequenininho. Então, se você pegar essa folha inteira, ou ela dividida em 10 partes, ou em 100, ou em 1000, continua sendo a mesma folha, correto?
do mesmo peso, por exemplo, do mesmo tamanho. Só que agora, como a gente corta, a gente tem milhares de pedacinhos diferentes. Ou 10, ou uma inteira, né, uma folha inteira, ou 10 pedaços, ou 100 pedaços, ou 1000 pedaços. A mesma folha dividida. Aqui, a gente está fazendo exatamente isso. A gente está trabalhando aqui, olha, com décimos, com centésimos e com milésimos. Aqui está dividido em 10 partes, em 100 partes, em 1000 partes. Esses três números aqui são iguaizinhos, eles têm o mesmo valor. Sabe como é que a gente sabe que ele tem o mesmo valor? A gente olha o primeiro número, o número 1, o número 1 e o número 1. Como esses números são iguais e os outros são zeros, eles não fazem diferença. O zero para mim não faz diferença nenhuma, ok? Porque está depois da vírgula, ou antes da vírgula faz. 10, 100 e 1000 são números bem diferentes, tá? Não confunda. Quando está depois da vírgula, aí já não faz diferença mais não. Se por acaso você escrever isso aqui, ó, corresponde a quantos reais? R$1, 1,00. Se você escrever isso aqui, ó, R$1,10, 1,1. Eu posso escrever assim, ó, 1,10. Continua sendo R$1,10. Ou também posso escrever assim, ó, R$1,100. 100 centavos é R$1. Se eu juntar 100 moedinhas de 1 centavo, que hoje a gente nem usa mais, né? 100 moedinhas de 1 centavo dá R$1. Então, R$1,10. Esses três valores aqui, ó, são idênticos, têm o mesmo valor, só que muda a divisão. Eu dividi em 10 partes, em 100 partes e em 1000 partes. Lembra que décimos, centésimos, milésimos, perfeito? Conta a quantidade de zeros. Olha só, décimos tem 1 zero, centésimos tem 2 zeros, milésimos tem 3 zeros, beleza? Quantos zeros tem? 1, 2 e 3. 10, 100, 1000. Décimos, centésimos, milésimos. Então, quando você vê um número com 3 casas decimais, olha aí, ó, 2 inteiros e 105 milésimos. Beleza? Por que milésimos, professor? Porque tem 3 casas decimais. Então, a gente chama de milésimos. Agora, vamos ver o valor. Qual número é maior? 0,025 ou 0,15? Qual dos dois você acha que é maior? Sem dúvida, o 0,15 é maior. Sem dúvidas. Sabe por quê? Quando a gente colocar um embaixo do outro, olha, 0,15 e 0,025. A gente olha em ordem, assim, ó, de cima para baixo. Qual é maior? Os dois são iguais, correto? Depois aqui, ó, qual é maior? O 1 ou o 0? É isso que você tem que saber. Se esse 1 aqui ou esse 0 aqui são maiores. O 1 não é maior que o 0? Então esse número de cima é maior. Ele vale 15 centavos. Esse aqui de baixo, olha, vale 2 centavos. 15 centavos é maior que 2 centavos. Ele vale 2 centavos e meio. É como se eu pegasse uma moeda de 1 centavo e cortasse ela no meio. Sabe onde isso aparece todo dia? Se você for no posto de gasolina, o preço da gasolina está assim, ó, R$ 4,59. E esse último 9 aqui, por que ele aparece? Ele aparece em transações financeiras de valores muito grandes. No preço da gasolina, ele faz diferença. Imagina que o posto de gasolina vende 1000 litros por dia. Então eu tenho que multiplicar 1000 vezes 0,009, que é só esse aqui, tá? Olha aí. A partir do momento que eu começo a fazer isso, eu já tenho 90 centavos. Ok? O número aumenta consideravelmente só por causa da quantidade de litros de gasolina. Vamos lá? Vamos voltar agora lá no PET para a gente ler a questão de novo e entender como fazer. A figura desenhada está dividida em partes iguais. O número decimal que corresponde à fração que representa quanto a parte sombreada representada da figura inteira é, ou seja, são 8 partes. Observe que eu vou escrever a fração 8 embaixo e 6 em cima, 6 oitavos. Então eu escrevo 6 oitavos e eu preciso descobrir o número decimal. Vamos fazer a divisão. 6 dividido por 8, 0,60 por 8 dá 7, que dá 56, sobra um 4. Põe o 0, dá 5, não sobra nada. 0,75.
6/8, 0,75. Aí você volta aqui no PET. E qual letra é 0,75? É a letra C. Aí você marca como resposta a letra C. Para marcar essa resposta, você tem que ter feito o cálculo no caderno. Beleza? Questão número 2. A reta numérica está dividida em partes iguais. O ponto O corresponde ao número 0 e o ponto C corresponde ao número 6. Agora a gente tem que responder. Mas antes disso, deixa eu desenhar essa reta para a gente poder fazer o cálculo direitinho. Tá? Vamos desenhar a reta numérica. Para eu desenhar melhor, deixa eu colocar aqui um quadriculado na minha lousa. Olha aí, pus um quadriculado, porque senão eu não consigo fazer a divisão bonitinha igual está o desenho. Deixa eu tentar desenhar essa reta aqui. Reta de verdade. E vou começar a marcar, ó. Aqui o ponto O. Deixa eu só ver no PET aqui qual é a letra. É a letra O, depois seguida da letra A. Letra O. Depois vem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Beleza? Copiei como está lá. Quais são os números que estão lá no PET? O número 0 e o número 6 na letra C. O número 0 e o número 6 aqui na letra C. Eu vou escrever os números que estão faltando agora. Olha só, para chegar aqui no 6, ele andou 1, 2, 3 casas. 6 dividido para 3 dá 2. Quer dizer que cada casa corresponde a 2. Então eu posso colocar aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Olha lá, de 2 em 2. Preenchi com números. Agora eu sei o que cada número e que cada letra significa. Vou ler as perguntas do PET. Letra A. Onde está localizado o número 8? O número 8 está localizado na letra D. Perfeito? Então a resposta da letra A, você pode responder, ó, letra D. Próxima pergunta. O ponto G corresponde a qual número? Então o ponto G corresponde a qual número? Número 14. Então, responde letra B. Número 14. Para terminar, e o ponto A? O ponto A corresponde a qual número? Facinho de saber. O ponto A corresponde ao número 2. Então, letra C, você coloca assim, ó, ao, que dó feio que eu fiz, número 2. Perfeito? Respondemos a questão. Percebeu que é facinho de fazer? Essas duas primeiras, a gente não tem dificuldade? Basta de ser um pouquinho só inteligente para a gente conseguir fazer a divisão? Bem facinho, não é? Vamos continuar então lá no PET? Vamos saber o que a questão 3 nos reserva. Questão 3. A turma do 6º ano B da Escola Criativa, empolgada com o estudo da região sudeste nas aulas de geografia, resolveu fazer uma faixa decorativa com as bandeiras dos estados dessa região. A representação a seguir demonstra o trabalho da turma. Aqui os estados da região sudeste. Bonitão, né? Qual a fração representa a razão entre os números de bandeiras de Minas Gerais e o total de bandeiras presentes na faixa? Então, observe que ele falou para a gente a palavrinha razão. Eu preciso entender o que essa palavrinha significa, preciso saber o total e preciso saber o total de bandeiras de Minas Gerais. Em primeiro lugar, deixa eu explicar o que é uma razão. Deixa eu apagar isso aqui. Uma razão. Todas as vezes que você lê essa palavra, você tem que lembrar de uma fração, que tem um número em cima de outro número. Eu coloquei com letra para você saber que esse número vai mudar, obviamente. É uma fração, tá vendo? O número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Isso a gente já aprendeu nas aulas passadas, uma fração. Ou seja, o que é uma razão, então? Quando você lê essa palavra razão, você sabe que ela é igual a uma fração. Só que lá na razão, ela tem um nomezinho diferente. Ela é chamada de antecedente e de consequente. Joia? Não precisa se preocupar com essas palavras agora, antecedente e consequente, mas é só para você lembrar que uma razão
é uma fração. O que a atividade pediu para a gente escrever, então? Uma razão, uma fração. Em cima, as bandeiras de Minas. Vou pôr o triângulo aqui para você lembrar que é a bandeira de Minas. E aqui embaixo são todas as bandeiras. É isso, são 2 números. Agora eu vou lá no PET e eu vou contar. Quantas bandeiras são no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí a gente vem aqui na nossa lousa e coloca aqui embaixo, olha, são 15 no total. E em cima, quantas são de Minas Gerais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bandeiras de Minas Gerais. Terminamos. Viu a dificuldade? Nenhuma, não é? A gente sabe até contar nos dedos, ó. Facinho de fazer, pode contar nos dedos. Somente isso, nada além disso. Terminamos, então, a letra A. Reescreva o número obtido na questão anterior na sua forma decimal. Então, eu vou pegar agora essa fração, 6/15, e vou escrever na forma decimal. Como que eu faço isso? Com a divisão. 6 dividido para 15. Óbvio que não dá, a gente põe o 0, 0,60 dividido para 15, você pode fazer na calculadora, dá 0,4. Então, a resposta da letra B dá 0,4. Deixa eu te mostrar aqui as respostas, olha. Resposta da letra A está aqui. Resposta da letra B está aqui. Beleza? A e B, terminamos. Próxima. Letra C. Que fração representa a razão entre o número de bandeiras dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos? Beleza? Juntos. Em relação ao total de bandeiras da faixa, escreva a fração como número racional na sua forma decimal. A palavra é difícil, mas a conta não é. Vamos entender o que está acontecendo. Bandeiras de Minas, 6/15. Ok? 6/15. Se eu tirar as bandeiras de Minas, sobram São Paulo, Rio e Espírito Santo. Ou seja, da minha pizza de 15 fatias, Minas Gerais comeu 6 fatias. Olha lá, a minha pizza tem 15. Se Minas Gerais comeu 6, quantas fatias sobraram para os outros? Não falou que são juntos? Imagina que você foi na pizzaria, a pizza tem 15 fatias. Você foi e comeu 6 fatias. Quantas fatias estão sobrando? Só fazer 15 menos 6. É igual a 9. Quer dizer, então, que para os outros estados juntos, sobraram 9/15. Beleza? Resposta da letra C, em parte. Beleza? Por que em parte? Porque pediu para a gente representar na sua forma racional, tá aqui, e na sua forma decimal. Vou fazer a divisão. 9 dividido para 15. 0,90 dividido para 15. É igual a 6. Igual a 0,6. Agora sim está completo. Beleza? A resposta da letra C. Viu que é fácil de fazer? Se a gente lembrar da pizza, a gente não precisa nem contar. É só olhar o número que a gente já tem. Fica facinho. D. Você sabe o significado dos dizeres presentes na bandeira de nosso estado? Pesquise e transcreva. Isso quem vai fazer é você, beleza? Eu quero que você pesquise aí o que está escrito na bandeira do nosso estado. Vou tentar dar um zoom aqui para a gente ler. Ó, libertas, quais será também. E aí, o que significa isso, professor? Então, faz uma pesquisa, tá? Faz uma pesquisa linda, maravilhosa e fala pra gente o que significa isso aí. Você vai responder aqui na letra D, beleza? Letra D. Agora que a gente já sistematizou esses conceitos, a gente já sabe que uma fração representa uma divisão, a gente pode pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. A gente já fez isso algumas vezes, né? Algumas divisões. A gente aqui, ó, transformar o 3/4 em número racional na forma decimal. A gente fez aqui, ó, foi a primeira continha que a gente fez, que deu 0,75, lembra? Aqui, ó, falou isso aqui, ó, 3/4, 0,75. Agora vamos ver os diálogos da tirinha. O que o Charlie Brown, essa tirinha aqui é do Charlie Brown, o que ele está dizendo? Penso naquela garotinha ruiva o tempo todo, mas sei que ela não pensa em mim. O cara tá apaixonadaço, olha só, falando que pensa na garota e ela não pensa nele. Ela não pensa em mim porque eu sou um nada, e não se pode pensar em nada. Hein? Tem como não pensar em nada? Você já pensou nisso? Parar o seu pensamento para que você não pense em nada? É impossível, né? Você não é um nada, Charlie Brown. Não. Mas alguma garota pensa em um 0,00001? Ele falou que ele não é nada, mas que o valor dele é muito, muito, muito pequeno. Percebeu?
Entendeu? Conseguiu fazer aí a transição entre a fala e a matemática? O número 0001, vamos entender como é que fica esse número lá na lousa? O número que Charlie Brown falou é esse aqui, ó, 0,00001. Décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos. Olha que número pequeno, são centésimos de milésimos. Eu tenho que pegar essa folha de papel aqui, ó, dividir essa folha em 1000 partes, ou seja, eu vou dividir a minha aqui, ó, 1000 partes. Olha aí, peguei. Aqui, ó, na ponta do meu dedo. A luz está muito forte aqui, ó, acho que você não vai conseguir enxergar. Deixa eu tentar mudar a cor da iluminação aqui, peraí. Olha lá, na ponta do meu dedo. Aqui na camisa preta, ó, dá pra ver? Também não. Deixa eu ver aqui na palma da mão. Também não. Na calculadora, dá pra ver? Aí, na ponta do meu dedo, tá vendo? Ó? Na ponta do meu dedo, pedacinho de papel. Então, imagina que eu dividi a folha em 1000 partes. 1000 partes. Agora pega esse pedacinho que está na minha mão e divide esse pedacinho em 100 partes. Corta ele aqui, ó, em 100 pedaços. É possível fazer isso? O pedaço vai ficar muito pequeno, não vai? Esse é o tamanho que o Charlie Brown falou. Centésimos de milésimos. Eu divido em 1000 primeiro, depois eu divido em 100. Centésimos de milésimos. É esse número aí. É um número tão pequeno, que ele pode significar nada. Se fosse um papel e tivesse no chão de sua casa, a gente estivesse varrendo, provavelmente você não ia nem ver esse pedaço no chão. De tão pequeno que ele é, a gente não ia nem conseguir ver. De tão pequenininho. Ou seja, será que esse número de tão pequeno, ele pode ser considerado nada? Será? Vamos fazer uma tentativa de achar o nada? Tá com a calculadora aí? Você conseguiu a calculadora? Pega a calculadora para a gente poder fazer uma conta aqui muito legal. Primeiro eu vou te contar uma história. Olha só, primeira parte da história. Vamos pensar que você subiu no alto de um prédio. Deixa eu desenhar o prédio. Você subiu no alto de um prédio. Ó. Você entrou aqui nessa portinha, subiu de elevador, tá lá em cima. Ó. Você está em pé lá no alto do prédio, beleza? Lá do alto do prédio, você vai pegar, sabe essas bolinhas de borracha que a gente põe R$1 lá na máquina, gira, sai aquela bolinha de borracha? Então, pensa que você tem uma bolinha daquela. Você está lá no alto do prédio. Aí você vai jogar a bolinha no chão. Ela vai, ó. O prédio tem 100 metros de altura. 100 metros, ele é bem alto, tá? Você vai jogar a bolinha no chão. Ela vai vir, ó, vai cair, vai bater aqui no chão. Quando ela bater no chão, ela vai voltar, correto? Vai subir de novo. Vamos supor que ela suba a metade da altura, só 50 metros. Aí ela vai subir, vai bater no chão de novo e vai subir a metade de novo. Qual que é a metade de 50? 25 metros. Aí ela vai voltar, vai bater no chão de novo e vai subir a metade de 25. Qual que é a metade de 25? 12,5. Vamos começar a fazer isso aqui na calculadora agora? Essas continhas? Vamos lá que eu vou te mostrar. Escreve aí, ó, 100 metros, que é a altura do prédio, dividido por 2. Aí deu 50. Aí você aperta, dividido por 2, 25. Dividido por 2, 12,5. Dividido por 2, 6,25. Dividido por 2, 3,125. Dividido por 2, 1,5625. Dividido por 2, 0,78125. Olha, nunca está ficando zero. Dividido por 2 de novo. O número ele vai aumentando as casas decimais, mas ele vai cada vez ficando menor. Cada vez a bolinha vai ficando mais baixo, mais baixo. Se você fizer essa conta muitas vezes, você vai perceber que lá no final a calculadora vai ficar assim, ó, 0,000001, mais um monte de números na frente. Quer dizer que a bolinha vai pular cada vez menos. Aqui na matemática, a gente fala que essa bolinha nunca mais para de pular. Isso é o infinito. Esses números não têm fim. Só que na física, na realidade, existe a força da gravidade, existe o atrito com o chão, existe o vento. Então tudo isso faz com que a bolinha pare, tá? A gente não consegue reproduzir isso para que ela pule para sempre, é óbvio. Tá? Ela vai parar sim. Só que na matemática a gente consegue calcular que é impossível ela parar. Ela nunca vai parar de pular. Tá? Então a gente tem que entender a seguinte situação. Na vida real, o número é tão pequeno, que ele pode ser considerado zero. Se eu vou te falar que eu vou te dar essa 100
centésimos de milésimos, né? Cara, eu vou te dar 1/100º de milésimo de real. O que você vai falar? Pô, você não vai me dar nada. É um número tão pequeno que não tem nem como presentear alguém com esse valor, de tão pequeno que ele é. Não vou te dar nada. Tá vendo que o número não significa nada? Ele é zero, ele é nulo, não vale nada? Mas se a gente está falando isso aqui em distâncias intergalácticas e a gente estiver transformando isso aqui, aí sim é um número que vale alguma coisa, porque distâncias intergalácticas fala de anos-luz. Anos-luz é uma distância muito, muito grande. Então esse número aqui ele vai valer milhares de quilômetros. Entendeu como tem diferença entre falar que o número não vale nada e falar que o número vale alguma coisa? A gente tem que compreender o contexto, onde esse número está inserido. Na história do Charlie Brown, ele diz que é um número tão pequeno, ou seja, ele está dizendo que ele vale tão pouquinho, que é quase nada. Ele não vale nada. É isso que ele está dizendo lá. Tá joia? Vamos continuar. Vamos ler as perguntas agora. O número 1/100º de milésimo citado por Charlie Brown é lido como 1/100º de milésimo. Como você escreveria esse número na forma fracionária? Sabe como é que a gente escreve esse número na forma fracionária? Vou te explicar, você vai entender que é muito facinho. Olha só. O que a gente tem que fazer? 1/100º de milésimo. Milésimo, décimos, centésimos. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você põe o 1 e divide por 1, 2, 3, 4, 5. Divide por 100 mil. R$1 dividido por 100 mil pessoas. Junta a população de Carangola, Guaçuí, Espera Feliz aí, pega R$1 e divide para todo mundo. Será que a gente consegue dividir R$1 para essas 3 cidades, para cada um da população? Impossível, né? De tão pequenininho que ficaria esse dinheiro. Esse é o valor que o Charlie Brown falou. Para escrever um número decimal em fração, a gente pode colocar o número 10, 100, 1000 embaixo. Vou te mostrar de outra maneira. Olha só. 1 dividido para 10 é igual a 0,1. 1 zero, uma casa. 1 dividido para 100 é igual a 0,01. 2 zeros, 2 casas. 1 dividido para 1000 é igual a 0,001. 3 zeros, 3 casas. 1 dividido para 100 mil é igual a 0,00001. 5 zeros, 5 casas. Esse é o número do Charlie Brown. Beleza? Então, primeira coisa lá, letra A, que ele perguntou, como escrever esse número na sua forma fracionária? Essa aqui, ó, resposta da letra A. 1 sobre 100 mil. Perfeito? Facinho de fazer, não é? Não precisa nem fazer conta, na verdade, é só escrever a fração. Você concorda que o número 1/100º de milésimo é o mesmo que nada? Por quê? É você que vai responder, a sua opinião, tá? Você pode responder da maneira que você quiser. Não tem resposta certa e errada. Viu que eu te contei a história da bolinha? Eu te falei que existem várias situações, algumas ele significa e outras não. O que você acha? Que ele vale alguma coisa ou que ele não vale nada? E por que você pensa assim? Você que pode falar o que você acha, tá joia? Quer fazer melhor? Para que fique assim mais interessante a nossa aula? Quando você for responder essa pergunta, em vez de você escrever no caderno, coloca aqui no YouTube, coloca no comentário e fala assim, professor, eu acho isso, isso e isso. Eu acho muito legal quando você comenta, quando você participa, tá joia? Vamos continuar? Questão número 5. Essa questão número 5 é uma experiência, perfeito? Uma experiência. Acredito que se você tiver 4 garrafas na sua casa, legal, faça na garrafa. Não tenha garrafa, utilize um copo. Pega 4 copos iguais ou 4 garrafas descartáveis. Garrafa descartável não dá porque tem que bater nela com garfo lá para você fazer o som. É uma experiência, tá joia? Essa aqui eu não consigo reproduzir aqui na lousa ou aqui para você nesse momento. Então você pode tentar sim fazer em casa, mas não é uma atividade obrigatória, tá? Essa eu não vou contar. Então se você tem Instagram? Posta lá o vídeo você fazendo a experiência, marca o professor, marca o colégio, tá? Marca o interventor, para que você demonstre para as pessoas que você está fazendo atividade. Mas lá no PET, na hora de responder, você não precisa responder, tá? É o opcional. Eu gostaria que você fizesse sim, mas é opcional, tá joia? Ó, fiquem com Deus, terminamos já, tá? Essa atividade de hoje foi rapidinha, são 5 atividades. Essa experiência aqui era a última atividade, tá vendo? Que já acabou. Você pode tentar reproduzir e fazer. Ó, fique com Deus. Até a próxima. Beijo no coração. Tchau, tchau. Fui!